Continuando sobre os atributos morais de Deus, vejamos agora a justiça ou a retidão. Aqui eu enviei para vocês a apostila de 1 João, que ensinei na igreja, nas páginas 34 em diante, eu escrevi sobre a justiça e o juízo, que é o próximo atributo. Justo, diz o Salmo 145, 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então a justiça ou retidão está relacionado totalmente com a santidade, justo em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. A justiça é a santidade em ação, Então as obras de Deus em santidade, os caminhos em justiça. A palavra hebraica para justiça é tzedek, de onde vem, nós já vimos o nome Jeová Tzedekenu, o Senhor justiça nossa. Justiça é retidão, é correção, é integridade, é a justiça de um juízo, de um rei ou de Deus, e demonstra o seu caráter reto, demonstrado em castigar e punir o perverso, em executar vingança contra o mal, recompensar o justo, livrar o justo. E o termo hebraico, como eu disse, é tzedek, de onde vem Jeová Tzedekenu, e já no grego a palavra é de kaios, de kaiosine, de kaios é justo, é reto, de kaiosine é justificação e por aí vai. Então a definição da justiça de Deus é que Deus é justo, que Deus é reto, com referência ao seu juízo perante os homens, perante as nações. Ele é o juiz justo, como Paulo diz em Atos 17, que ele determinou um dia que vai julgar, versículo 31, que vai julgar o mundo conforme um homem que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Então, Jesus será o juiz, Em Mateus 25, ele diz, quando vier o Filho do Homem, se assentará no seu trono de glória. Já a justiça dos homens, nós precisamos ser justos. O meu justo viverá pela fé. Então, quando Deus nos dá o dom de fé, ele nos coloca no caminho de justiça. E sendo justos, somos desafiados a andar direito, de uma maneira direita, reta, íntegra, conforme as leis de Deus e dos homens, e vivendo de acordo com elas. Você só não vive de acordo com uma lei dos homens se ela for contrária à lei de Deus, como, por exemplo, Pedro e Paulo não pararam de pregar, Pedro e João não pararam de pregar e falaram com os líderes judeus que antes importa obedecer a Deus que os homens, porque eles ordenaram que parassem de pregar. A mesma coisa está acontecendo agora no corona, Tem um limite aí, Hoje a gente pode pregar na internet, mas a gente está limitado. Hoje, se você sair para pregar na rua, é capaz de você ser preso, Então, mas vai ter um limite para isso. Isso não pode durar para sempre, Bom, Deus é um Deus justo, é um Deus reto. Ele age em absoluta conformidade com a sua natureza santa e com a sua vontade. Deuteronômio 32, 4 diz, eis a rocha cujas obras são perfeitas. Deus é reto, Deus é justo. A retidão de Deus é parte também da imutabilidade, porque ele é imutável, ele jamais vai deixar de ser reto e justo. Ele é uma rocha, quer dizer, ele é estável, ele é justo em tudo que ele faz é com correção, que ele faz é visando primeiro a santidade dele, segundo o nome dele e em terceiro lugar para aprimorar e santificar os seus santos. Deus é referido em Deuteronômio, aquele capítulo que eu citei, 32, 5 vezes como a rocha. Ele vai lidar com a gente sempre com justiça. É com justiça
é que ele vai nos corrigir. E aí o modo dele aplicar justiça é pelos juízos dele, que é a ação da justiça dele. A justiça dele em andamento são os juízos de Deus, né? Exemplo, hoje o corona, né, tá botando muita gente presa dentro de casa e limitados em muitas coisas, né, mostrando que os homens são falíveis, são como pó, e o homem, eu e você e todos os homens devem aprender a dizer: se Deus quiser, eu vou sair de casa amanhã. Se Deus quiser, eu vou estar vivo amanhã. Se Deus quiser, eu vou fazer a minha resenha da matéria de teologia, porque o seu professor quer. Mas se Deus quiser, você vai fazer também, né? Porque você é um aluno aplicado, vocês vão de bem a melhor. Então Deus, como eu disse, ele lida com a gente com justiça, e nós devemos lidar também com as pessoas com justiça. Vê lá 1 João que eu escrevi lá. Isaías falou, Isaías 1, 16, vamos ver o que Isaías fala aqui. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao pobre, ao órfão. Lembra que eu preguei sobre 1 João? Tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, né, o praticar justiça é uma demanda de Deus para nós, né? Atender à justiça, repreender, defender o que não pode se defender, né? Vem cá e vamos conversar sobre isso que Deus fala, né? No Novo Testamento, Romanos é uma carta, né, que fala tremendamente sobre justiça, como também 1 João. Mas Romano diz que não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho de Cristo se descobre a justiça. O Evangelho revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito nas Escrituras, em Abacuque: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Por que isso? Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade, injustiça, que é o contrário de justiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, o homem é injusto de natureza. O homem nasce com a injustiça no coração. Por isso, hoje no Brasil, a gente vê tanta injustiça campeando. Tanta gente chamando o bom de mal e o mal de bom, né? É incrível isso, né? E aí vai uma oração pelo nosso presidente, que ele está sendo atacado todo dia, né? E muita gente fala assim, eu tenho que fazer essa breve fala para vocês, muita gente fala assim: eu gosto dele, mas ele fala muita coisa. Cara, quem é você para julgar a pessoa? Quantas vezes a gente fala muitas coisas? É muito fácil julgar as pessoas, muito fácil você julgar seu presidente, melhor você orar por ele, né? Imagina se você tivesse no tempo antes de Jesus ouvindo João Batista. Você ia ficar ofendido porque João Batista te chamou de raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento? Vamos dizer que você tivesse uma vida irregular, tivesse, como João Batista falava com Herodes, casado, juntado com a mulher do irmão dele, e ele falava firme com Herodes, Herodes o ouvia de boa mente. Você vai ficar ofendido, né? Então, às vezes a gente, né? Jesus também falou coisas muito pesadas e muitos se ofenderam com ele. Então, cuidado para você não julgar as pessoas pelo modo como elas falam.
tem que ver o coração, tem que ver a intenção do coração. O justo, ele julga as coisas com retidão. Ele não condena as pessoas. Ele vê, ele discerne o certo do errado. Quem pratica justiça cresce em discernir o certo do errado e não se torna o juiz. Juiz é um só, né, irmãos? Jesus Cristo, o justo. Bom, o próximo atributo, o terceiro atributo de Deus é o amor, né? Esse atributo maravilhoso, né? Amor, misericórdia, bondade, né? Como João eu ensinei, também vai a referência de toda a carta de João sobre o tema, porque o que reconhece que você e eu somos crentes verdadeiros é se amamos os irmãos, né? Amamos os irmãos e praticamos a justiça, tá aí. E o praticar a justiça é a consequência de amar o próximo como a nós mesmos. E se nós amamos o próximo como a nós mesmos e amamos os irmãos, então nós também estamos dizendo nós amamos a Deus, porque é impossível amar a Deus sem amar os irmãos a quem você vê, ao próximo a quem você vê. Então, o atributo de Deus, né, todos os atributos de Deus se encerram nesses dois, né? Santidade e amor, justiça e amor, se equilibra, é completo nele. A palavra amor em grego, você sabe, tem várias palavras, já expliquei que ágape não é o amor de Deus, é uma das palavras, né? E a palavra hebraica é ahab, que pode expressar o amor divino como o amor carnal do homem. Então, não tem uma palavra única para o amor de Deus. Então, no Novo Testamento tem ágape, né? O ágape é agapau, e tem o filéu, né? Uma hora Deus ama Cristo com filéu e vice-versa, mas também os homens amam as trevas com ágape. Então, não se prende aí, nesse caso, nas palavras, né? João é o apóstolo que é o mais contundente sobre o amor, né? Porque ele fala 2 vezes que Deus é amor. Então, qual é a prova que Deus nos ama? Paulo diz que ele morreu por nós, sendo nós... Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, o amor dele garante, né, e a justiça juntos garante a nossa salvação e a vida eterna. Ele no seu amor cuida de nós, provê as coisas para nós, nos sustenta, nos ajuda, pelo seu amor ele nos consola na pessoa do Espírito Santo, né? Que é o Paráclito, aquele que vem ao lado, dá aquele abraço do lado para nos consolar. É pelo amor dele que a gente, 1 João 3, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Ai, mas que coisa linda. 1 João 3, 1 e 2, é pelo amor dele que ele provê saúde para o nosso corpo, né? E nos sustenta, nos ajuda, nos tira da morte, nos passa para a vida. É pelo amor dele que nós podemos ter uma vida, né, vitoriosa, porque, como diz Paulo naquele texto antológico de Romanos 8, 35 a 39, né, que nada vai me separar de ti, Jesus, nada vai nos separar do amor. Ô Cris, não fica querendo me contratar, não. Nada vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo, nosso Senhor, né? Esse é o grande atributo do amor de Deus. Ele nos ama. Cristo me ama, isso eu sei. Cristo te ama, saiba disso. Por isso João tinha essa confiança para dizer: nós somos de Deus. Como é que eu amo esse versículo. Vamos lá, 1 João capítulo 4,
uma Bíblia velhinha que eu achei aqui. Foi minha velha Bíblia. E aí dei para minha mãe. E, irmãos, orem por ela, pela minha irmã e meu cunhado. Estão assistindo todas as lives ao vivo. Então, 1 João 4, o que João fala lá? Versículo 6. Grava essa. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Eita, cara, parrudo esse João, né? Corajoso para dizer isso, hein? Quem não nos ouve não é de Deus. Glória a Deus, tá bom você me escutar, hein? Deus te abençoe. Próximo atributo é a verdade. De novo, Deuteronômio 32, eu lembro desse versículo, que um dia eu trabalhava numa empresa e eu colei na parede do meu escritório lá, na minha salinha que eu tinha, e todo mundo entrava, eu pregava em cima desse versículo. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Olha aí o juízo. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então a verdade é o próximo atributo que anda junto com a justiça, com a retidão, com a santidade, né? Deus prometeu, né? Prometeu a vida eterna. Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito capítulo 1, versículo 2. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Romanos 3, 4. Verdade é parte da natureza santa, né? E poder ser considerada sob o título da santidade e da justiça. Mas muitas vezes por razões práticas a gente trata separado, como atributo distinto, né? Em Provérbios 23 diz: compra a verdade e não há vendas, né? Ame a verdade, abrace a verdade. Ensinei semana passada em 2 Tessalonicenses que os homens não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, porque Deus é verdade, logo a palavra dele é verdade. O que ele disse é verdade. Quando ele inspirou homens santos para produzirem as palavras e colocarem em livros e cartas as palavras dele, ele estava liberando dos céus a sua verdade. Deus é verdade, né? E portanto, tudo que se desvia da verdade é engano. Quando fala que Jesus veio cheio de graça e de verdade, eu gosto de falar isso. Graça é aquele amor liberado, aquele dom gratuito, ninguém merece, né? Mas verdade é retidão. Jesus, quando você exalta a graça sobre a verdade, você pode cair nessa liberalidade ou nessa fraqueza de não considerar as coisas da verdade, as coisas da retidão, da justiça. Então há um equilíbrio perfeito entre graça e verdade. Quando você exalta muito a verdade em detrimento da justiça, fica uma coisa dura, sem misericórdia, tudo legalista. Então, verdade e graça, amor e justiça se encontraram e se beijaram em Cristo. Uau, tremendo, né? O próximo atributo é a fidelidade. Deus é fiel em manter todas as promessas dele e alianças, todas as suas promessas dele, por ele e para ele. Se você pisa na bola, ele não tem que manter a promessa dele. Ele disse isso em Ezequiel. Deus, por natureza, ele não promete o que ele não cumpre, mas
primeiro temos que entender a grande promessa dele, que é a vida eterna, né? E ele está determinado em dar vida eterna aos que são seus. Ele é poderoso para fazer o que ele prometeu, né? Isaías diz: farei toda a minha vontade. Então a promessa em Hebreus diz que ela é imutável. Deus jurou que ia fazer o que ele prometeu. Agora, tem muitas promessas que são condicionais à obediência. Se você for para Ezequiel, vamos ver aqui o Ezequiel. Ezequiel, esse profeta que vê anjo para todo lado. Ezequiel, a Bíblia aqui está com um pouco de pó, né? Capítulo 18, né? Ele fala, né, do homem que é justo e faz justiça, né? Se ele andar em justiça, e fala de todas as coisas que o homem justo faz, ele vai viver, diz o Senhor. Mas se o filho dele não andar em justiça, ele não vai viver, porque a justiça do pai não passa para o filho, e por aí vai. Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta, né? Então, desviando o justo da justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações do ímpio, vai viver? Quer dizer, na verdade, não é possível, porque o meu justo vai viver da fé. Mas aí ele fala em outra passagem, deixa eu ver onde agora eu vou dar um pulinho em Jeremias, tá? Jeremias, outro profeta daqueles pregadores que pregou 23 anos e ninguém convertia, né? Jeremias devia ser frustrado. Hoje, se ele fosse pregador na internet, ele ia pregar e ter 10 visualizações só, porque ninguém ia querer ouvir a palavra de Jeremias, né? Esse negócio é muito complexo. Então, quando Deus fala que se ele disser uma nação, eu fugi qual que Jeremias, Jeremias 18, pois vocês vão lá e dão uma lida, quando Deus fala que vai abençoar, né, e se não fizer de acordo com os caminhos dele, ele vai desfazer. E quando ele diz que vai punir, mas se arrepender, então ele vai também mudar. Então essa promessa é condicional. Agora, tem promessas que são imutáveis, né? Como diz Hebreus, né? Eu amo essa palavra, imutabilidade do seu conselho. É isso aí, amados. Fiquem aí na graça, na paz, nos atributos de Deus. Pega então esses pontos, 5 pontos que a gente estudou sobre a teologia, e vão ter mais ainda. A possibilidade de conhecer a Deus, a existência de Deus, a natureza de Deus, os nomes de Deus e os atributos de Deus. Faça resumo de cada um e depois junta tudo e faz uma resenha. Você tem mais de uma semana para fazer isso, mas na verdade eu já publiquei, hoje, esse é o 7º vídeo, já publiquei, hoje eu publiquei 3, mas o primeiro foi curtinho. Então é como se fosse 2. Os outros 5, então, eu já publiquei tem mais de uma semana. Você já deve ter estudado. Então o Senhor te abençoe. Te dê fome e sede da verdade. Desejo de conhecer a Ele e de andar nos caminhos dEle. Fica na paz. Te amo.